campanário, na parte mais alta da cidade, que todos viam e ouviam, foi amplificado por antenas de rádio, TV, internet e celulares. A fé, que remove montanhas, agora tem a ajuda da computação em nuvem, da divina banda larga. Iluminados pela luz das fibras óticas, pelos modems e pares de cobre, a busca pelas mesmas respostas espirituais e universais continua e ocupa cada dia mais espaço virtual em todas as línguas e em quase todas as crenças. No programa de hoje, vamos conhecer um pouco mais desse sincretismo no espaço virtual e como os brasileiros estão comungando sua fé através dessas novas tecnologias. Os nossos primeiros convidados são o Bruno Zayon, ele é locutor e apresentador da rádio web da Bola de Neve Church, e o Ricardo Scaff, que é coordenador de projetos da organização não governamental Brahma Kumaris. Tudo bem, pessoal? Tudo bom? Bem? Obrigado por terem vindo ao programa. Obrigado a vocês da TVT pelo convite. Prazer nosso. Como que vocês estão utilizando as novas tecnologias, a internet, para falar com a população? Quer começar, Ricardo? Obrigado. Bom, a Bola de Neve, ela sempre teve uma relação muito forte com o público jovem, né, Marcelo? Então, a partir de 2008, por aí, sempre teve um site, desde o comecinho, mas foi se aprimorando ao longo do tempo. E a partir de 2008, eu estou na Bola Rádio, já há alguns anos também, se sentiu um pouco mais dessa necessidade de aproximar mais do público. Então, a gente começou a aprimorar, observar o que estava acontecendo no mundo virtual, para poder se atualizar também, ter um site que tivesse a ver com o nosso público, né? No caso da rádio, da própria igreja também foi se restaurando aí ao longo dos anos. E aí existem vários sites, blogs, páginas, enfim. Vamos ver redes aqui. Sociais, a gente tenta estar em tudo, né? Não dá, mas a gente tenta estar em quase tudo. Tá. Esse aqui é o site, o endereço é boladeneve.com. Isso, esse é o site principal da Bola de Neve, é o boladeneve.com, é um site bem acessado. Hoje é o nosso portal principal, que pega principalmente notícias do que acontece em todas as igrejas que tem na Bola de Neve pelo país. Qual que é a história da Bola de Neve? Bola de Neve, ela já existe há 10 anos, é uma igreja evangélica, né, cristã. Para quem não conhece, pode dizer que nós somos primos aí das igrejas batistas, Assembleia de Deus, porém com uma cara um pouco mais jovem, né, mas é uma igreja evangélica também, com os princípios bíblicos. E o nosso apóstolo Rina, ele começou esse projeto, né, nasceu primeiro no coração dele, de falar com esse público jovem. Ele que teve inúmeras experiências, isso é até retratado um pouco da nossa história, quem quiser procurar no site, teve problemas com drogas. Então, muitos jovens se identificam por isso, né? Tem um resgate social importante, né, de tirar jovens das drogas, trabalho principalmente focado nos jovens. Então, começou a partir daí, tentar resgatar essa geração perdida, principalmente o pessoal que se perdeu muito na década de 80 e 90. Tem até alguma prancha de surf aqui no site? Sim, no começo, né, tudo começou com eles fazendo reuniões, né, que aconteciam na Lapa. Eu não era dessa época, eu estou apenas há 5 anos lá, mas no princípio eles se reuniam, o pessoal voltava muito das praias, colocava uma prancha ali, embaixo de uma garagem e começavam a falar sobre a palavra de Deus, compartilhar a palavra e tudo mais. E a partir daí foi crescendo. E hoje você organiza a rádio. Isso, hoje eu sou coordenador da que Bola é essa Rádio. rádio aqui. Isso, bolaradio.com.br. Tem Bola Extreme, Bola Worship e Bola Espanhol. Essa aqui são Exato. 2 programações, como funciona? São 3 programações agora. Essas 2 primeiras que você citou, a Extreme e a Worship. A Extreme, ela é uma programação mais, vamos dizer, mais radical, assim, entre aspas. Ela toca mais músicas internacionais, em maioria em inglês, um pouco em espanhol e pouquinho em português também. Mas a maioria são bandas americanas, tá? Rock, reggae, enfim. E tem a Bola Rádio Worship, que ela é uma programação um pouco mais em português. E é sempre música cristã? Cristã. Rock and roll, reggae, mas a gente procura, são bandas cristãs, que muitas vezes não tem espaço em outras mídias, mas a gente dá espaço porque elas têm uma linguagem parecida com a nossa, né? Através desses estilos musicais. E hoje a rádio é a segunda mais ouvida no Brasil, na web? Nós acreditamos que é a mais ouvida, né? Hoje não existe um ranking oficial. A gente se baseia um pouco pelo ranking do site Rádios. A gente participou dele por algum tempo, por alguns motivos a gente não participa mais desse ranking. A rádio que tem a maior audiência lá está em torno de 80, 90 mil cliques mês. Nós temos uma estimativa pelo Google Analytics, faz
audiência, a gente tem 180 mil cliques, já chegou a 180 mil, oscila um pouco de mês a mês, um mês sobe um pouquinho, outro mês desce um pouquinho. Então coloca a gente nessa situação de ser uma das mais ouvidas, pelo menos não dá para ter uma certeza, mas com certeza uma das mais ouvidas do Brasil em todos os segmentos. Vamos conversar um pouco com o Ricardo também. Ricardo, a tua organização, fale um pouco da Brahma Kumaris. Então, Brahma Kumaris é uma ONG que começou o trabalho na Índia na década de 30 e hoje tem praticamente 9 mil escolas em mais de 100 países. Né? A base do trabalho é a busca da revalorização do ser humano. Né? O slogan principal da escola, da instituição que ajuda a entender o trabalho é algo que às vezes a gente fala, quando as pessoas mudarem, o mundo vai melhorar, se o presidente mudar, mas o slogan é quando as pessoas melhoram, o mundo melhora. Então a base de todo o nosso trabalho é a meditação, a gente chama de meditação Raja Yoga. E a gente também tem cursos que são ligados à qualidade de vida, autoestima, pensamento positivo, vencendo estresse. Há cerca de 10 anos, talvez um pouco mais, a gente começou essas ações na internet para ajudar a difundir o trabalho, que nas nossas sedes é feito por meio de palestras, cursos, mas pela internet é provido vídeo, áudio, arquivos MP3 que as pessoas podem baixar, exercícios de meditação, artigos sobre qualidade de vida, sobre paz, sobre autoestima, que com certeza por meio do recurso da internet, a gente tem blogs, a gente tem umas outras apresentações para estar mostrando também. Qual que é o endereço? O endereço é www.bkwsu.org. Tá, então a gente tem aqui links e blogs. Sim, aí tem algumas instituições parceiras, né? Por exemplo... Aqui, pode falar. Uma das principais instituições parceiras da Brahma Kumaris no mundo inteiro é a URI, Iniciativa das Religiões Unidas, que congrega instituições religiosas, espiritualistas no mundo inteiro, inclusive a própria Brahma Kumaris. A gente recentemente lançou um projeto que chama a campanha Escolha a Calma. É um outro site que é escolhacalma.net, que visa inspirar as pessoas a cada vez mais terem uma atitude em prol da paz e da não violência na sociedade. Então, isso pode ser expresso através de uma atitude pessoal, uma escolha pessoal, de assumir essa responsabilidade de cada vez mais usar palavras construtivas, ações que gerem benefício. Esse é o site, né? Agora está mostrando. Então, outra forma de participar dessa campanha é por meio da adesão institucional. Então, a gente tem um workshop, tem uma palestra, Escolha a Calma, tem um curso... O site é muito bonitinho, hein? Nessa outra tela está passando. Tem um curso que é bem popular na escola que chama Superando a Raiva e Resolvendo Conflitos, que pode ser organizado para grupos, para outras instituições, tudo de forma voluntária, né, que é a fundação do nosso trabalho no mundo inteiro. E o que mudou com o uso da internet para vocês? Como é que vocês sentiram essa diferença? O ponto principal é que, de uns anos para cá, através da internet, a escola, a Brahma Kumaris, tem sido cada vez mais capaz de atingir pessoas de locais bem distantes que até então não tinham acesso ao que a gente aprende, o que a gente estuda dentro da Brahma Kumaris. Por exemplo, ano passado a gente começou um curso de meditação pela internet. Então, a pessoa da casa dela, de um local bem distante, ela pode acompanhar as lições, fazer exercícios de meditação, ter contato com o professor à distância, sem ter que necessariamente estar num encontro presencial com algum professor da escola, da Brahma Kumaris. Quase uma telepatia. Bem, com certeza ajuda a desenvolver essa parte também, mas ainda estamos aí no mundo físico, então não dá para afirmar que é a telepatia, mas que com certeza é algo que vai ajudar a chegar lá, definitivamente. E vocês, já tiveram alguma experiência reveladora nesse sentido do uso da internet? Com a internet, sim. Pessoas que às vezes ouvem a Bola Rádio, por exemplo, ela é ouvida em mais de 60 países. Esses dados também a gente pega ali pelo Google Analytics, né? Então, às vezes, você pega cliques do Kuwait, da China, lugares onde às vezes o evangelho ele é proibido. Então, pessoas têm acesso, né, à palavra de Deus, aos cultos. A maioria da programação ainda é em português, mas a ideia é expandir para ter cultos em inglês, nesses outros canais em espanhol que estão surgindo também, e outras línguas também. Mas você vê que pessoas ouvem em todos os cantos do planeta. Alguns são brasileiros que ouvem em alguns lugares e a gente às vezes recebe, porque a gente tem um contato muito grande a gente usa muito as redes sociais online. Por exemplo, o programa entrou no ar,
já dispara no Twitter, já liga o MSN, então você pode entrar, falar ali, fazer a sua pergunta, a gente já responde para a pessoa no mesmo momento, não ali escrevendo, mas no ar, né, para ela por MSN, ela pode mandar um recado por Twitter, que é lido também, são lidos nos programas. Tem pessoas que deixam de ir na igreja para acompanhar pela internet? Eu acredito que não. Eu acredito que, no nosso caso, acaba sendo um apoio para aqueles, na maioria dos casos, para aqueles que não têm condição de ir, né, em cidades onde não existe, por exemplo, a bola de neve, ou pessoas que, por algum motivo, algum acidente, alguma coisa, não podem comparecer, ou estão hospitalizados, alguma coisa assim. Mas eu acredito que não afasta, não. Eu acho que ela tende a unir mais. Às vezes a gente brinca entre os membros mais velhos, assim, poxa, não vai deixar de ir na igreja para ficar vendo em casa, porque a internet proporciona um conforto grande, né? Às vezes você fica meio assim, acho que hoje eu vou assistir da minha casa e tal, mas não é a mesma coisa que você tá lá. Por exemplo, no rádio tem aquela prática de se colocar um copo de água perto do rádio. A gente não, no nosso caso não. Né? Nós respeitamos as igrejas, enfim, que acreditam nisso, né? Que tomam isso como uma atitude de estimular a fé das pessoas, mas no nosso caso não existe. Mas vocês acreditam que essa grande rede, ela de alguma forma, ela ajuda nessa transmissão de alguma coisa Com certeza. superior? Ano passado a gente começou um projeto de transmissões pela internet, né, de webcasting, inicialmente só para pessoas de cidades onde não tem sede da escola. E a repercussão tem sido muito positiva. Inclusive, agora em outubro, a gente vai começar, através do site, assim como vocês aqui estão transmitindo esse programa ao vivo agora, ter palestras sobre valores, qualidade de vida ao vivo pelo nosso site, porque a gente entende que, bem pelo contrário de afastar, vai aproximar muito, e pessoas que por algum motivo têm extrema dificuldade de chegar perto de uma das nossas unidades, através desse recurso, dessas palestras ao vivo, vão poder se beneficiar bastante. Você aqui no site tem, no Brahma Kumaris, muitos vídeos, fotos e áudio. Como que o audiovisual ajuda nessa busca? Sim, né? Tem pessoas que se identificam muito só com a parte do áudio, né? Tem mais facilidade, mas tem pessoas que precisam, com uma sensação interna, elas se identificam muito mais quando tem a questão visual, né? E tem pessoas que têm uma tendência que simplesmente o texto para elas já resolve. Então a intenção, né, dessas diferentes linguagens é poder atender todos os tipos de públicos, todos os tipos de demandas, mas que com certeza as pessoas elas acabam escolhendo o que elas se identificam, normalmente o que acontece mesmo. Mas a meditação é feita de olhos fechados? A meditação na Brahma Kumaris a gente incentiva desde o início as pessoas a praticarem de olhos abertos, porque o que acontece é que a maior parte do dia a gente está de olho aberto, né? No trabalho, escola, família, e se a gente consegue praticar, manter bons pensamentos, bons sentimentos com os olhos abertos, isso é algo que vai se refletir bem em qualquer área do nosso dia a dia. Né? Às vezes a gente fala, deixa eu me concentrar e fecha o olho. Mas às vezes não necessariamente porque está com o olho fechado a gente está concentrado. Então é entendido que quanto mais, mesmo com os olhos abertos, consegue manter um padrão bom de pensamentos, isso com certeza só dá bom resultado. É uma meditação que não está ligada a exercício respiratório específico, postura física, mas basicamente pensamento e sentimento positivo. Aquilo que a gente vê influencia no que a gente sente? Definitivamente. Né? Essa questão de notícias em geral, o que a gente escuta, tudo que a gente sente no dia a dia tem uma influência nos nossos pensamentos, nossos sentimentos. É algo que a gente chama de uma boa companhia, né? Tem aquela imagem, a boa companhia atravessa, né? Diga-me com quem andas, te direi com tu és. Por um lado, tem a questão das nossas convivências, que é muito bom, mas a gente entende que a informação que a gente usa para alimentar a nossa mente tem uma influência tremenda no nosso padrão de sentimento e de pensamento. Então, se na medida do possível eu consigo fazer boas escolhas do que eu uso para alimentar meus pensamentos, boas leituras, bons filmes, boas informações, com certeza isso é muito positivo para mim. E o site ele é aberto? Quem quiser publicar alguma coisa? Não, esse site é um site institucional, né, que as pessoas podem acessar informações que nós publicamos. A gente tem esse outro site que chama o escolhacalma.net, que as pessoas podem ter um pouco mais de participação, mas em princípio a filosofia, o princípio inicial desse site e dos nossas outras ferramentas na internet são ferramentas institucionais, onde a instituição divulga suas atividades. Então temos que estar vigil com aquilo que a gente vê e escuta e pensa.
Importantíssimo. Bacana. Você quer fazer alguma sugestão para a nossa equipe? Mande a sua mensagem pelo nosso Twitter, que é @RedeTVT, ou pelo Facebook, que também é RedeTVT. A gente volta já já.